Olá pessoal, na aula de hoje daremos início à nossa aula 31 da nossa disciplina de matemática concreta. Refere-se à nossa segunda aula da unidade 4, onde nós estamos estudando uma introdução à teoria dos números. Nessa aula 31, nós iremos estudar o conceito de números primos entre si, números primos e fatoração. Então vamos começar pelo conceito de números primos entre si. Sejam A e B dois números inteiros pertencentes a Z, com A diferente de zero ou B diferente de zero, disse que A e B são primos entre si quando o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1, ou seja, quando o único número que divide os dois for exatamente o número 1. Quando isto for verdade, nós podemos afirmar que esses números são números primos entre si. Vamos verificar alguns exemplos. Em relação a esse conceito de números primos entre si, é importante ressaltar que não necessariamente os números precisam ser primos, tá? Números primos é uma coisa, é um conceito que nós vamos ver logo em seguida, e números primos entre si segue o conceito que estamos definindo agora. Tá? O MDC entre os dois números tem que ser igual a 1 para que eles sejam primos entre si. Então, há a possibilidade de números que não sejam primos serem primos entre si, mas não necessariamente eles serem primos. Agora, obviamente que todo número primo é primo entre si, tá? Mas nem todo número primo entre si é primo. Isso precisa ficar claro. Então, por exemplo, se nós quisermos verificar quando A foi igual a 9 e B foi igual a 4, vamos verificar se esses dois números são primos entre si. É importante ressaltar que nem o valor de A nem o valor de B são números primos, ou seja, nem 9 e nem 4 são números primos. Mas eles são primos entre si? Bom, para que nós possamos verificar, basta calcular o MDC de 9 e 4. Quando nós formos calcular o MDC de 9 e 4, e existem várias formas para fazer isso, uma delas, como nós vimos na aula passada, pode ser utilizando o algoritmo de Euclides. Tá? Então, se nós fôssemos utilizar o algoritmo de Euclides, nós iríamos verificar que o máximo divisor comum entre 9 e 4 é justamente 1. Então, por esse motivo, nós podemos afirmar que o 9 e 4 são números primos entre si. Agora, se nós quiséssemos saber se, considerando A igual a 9 e B igual a 18, por exemplo, se eles são primos entre si, nesse caso, nós iríamos perceber que não, porque quando fôssemos computar o MDC entre 9 e 18, a gente ia perceber que esse MDC é diferente de 1. O máximo divisor comum entre 9 e 18, né, não é o número 1. Nesse caso, o máximo divisor comum entre 9 e 18 é justamente o número 9. Tá? É o maior número que divide os dois. Então, por esse motivo, 9 e 18 não são números primos entre si. Para finalizar, mais um exemplo. Se nós quiséssemos verificar se o número 5 e 17 são números primos entre si, a gente ia perceber que o MDC entre 5 e 17 é igual a 1. Né? E, portanto, 5 e 17 são números primos entre si. Além disso, como nós vamos ver em seguida, os números 5 e 17 são números primos. Portanto, todo número primo, né, obviamente, são primos entre si. Tá? E a gente vai já ver o porquê. Então, esse conceito de números primos entre si é um conceito muito importante na teoria dos números e que também é utilizado, né, como base de vários algoritmos de segurança da informação na área da computação.
ok? Então, por isso, é um conceito importante a se saber. Ok, então falando dos números primos agora, diz-se que o inteiro positivo p maior que 1 é um número primo, C e somente C, 1 e P são os únicos divisores positivos desse número. Caso contrário, diz-se que P é composto. Então, para que o número seja primo, é necessário que os únicos divisores positivos desse número sejam o número 1 e ele mesmo. Okay? Se esse número possuir mais de dois divisores, além do 1 e dele mesmo, ou seja, possui algum outro divisor, é porque esse número é composto. Logo, ele não é primo. Okay? Então, se nós quiséssemos verificar lá no caso do 17, né? Quais seriam os divisores do 17? Os divisores do 17 são justamente apenas o 1 e o 17. Por isso, ele é um número primo. Para a gente ter certeza que esse conjunto é o conjunto dos divisores do 17, a gente poderia, por exemplo, testar, né, a partir do 2 todos os números inteiros e tentar dividir 17. Como todas as divisões iam dar falsa, a gente concluiria que o número 17 é um número primo, por exemplo. Então, se a gente fosse construir um pseudocódigo para verificar se um determinado número é primo, a gente poderia fazer assim. Recebe um número, então vou escrever uma função aqui. Não, uma função para verificar se é primo. Primo, então vai receber um número P, tá? Então a gente vai verificar, né, se esse número P ele é dividido por algum número diferente de 1 e de ele mesmo, ok? Então a gente pode fazer assim. Um exemplo. Vou criar uma variável C igual a true, ok? E aí eu vou verificar para i de 2 até p menos 1, o que a gente vai verificar? Se o C vai receber p por cento i igual a zero. Tá? E aí no final, depois do laço, a gente poderia retornar o valor de C. Então olha só, a gente recebe um valor P, né? E a nossa função quer verificar se esse P é primo. Então, a variável C, que vai ser a nossa variável de controle, vai ser uma variável booleana que vai retornar true ou false. Então, como a gente inicializou essa variável como true, o que a gente está supondo aqui? Que P é primo. Né? A gente supõe a nossa hipótese de que o número que iremos verificar é primo. Só que aí depois a gente verifica para cada i de 2 até p menos 1, ou seja, todos os números entre 1 a p, né, a gente verifica se algum deles divide. Então, lembre que a porcentagem é o resto da divisão. Então aqui eu estou verificando. P dividido por i resta zero, ele vai retornar true ou falso, certo? Então, se ele retorna true, quer dizer que dividiu, e esse número não é primo, né? Então, se ele não é primo, então aqui ele vai retornar true. Deixa eu mudar aqui a lógica. Temos que mudar a lógica aqui. Se for diferente de zero, né? Então é porque o número é primo, não dividiu, tá? Bom, se for igual a zero, então isso aqui vai retornar falso e eu vou dizer que o número não é primo. Então, toda vez que eu verificar se o número dividido por i for diferente de zero, não restar um valor diferente de zero, é porque não foi possível dividir e a minha hipótese continua sendo true, o número continua sendo primo.
né? Se algum i conseguir dividir, isso aqui vai dar falso. Então, se isso der falso, então eu vou retornar falso aqui. Uma vez que isso aqui der falso, então eu posso parar a verificação, né? Então a gente tem que dar um break aqui. A partir do momento que a gente encontra um falso, a gente manda parar, dá um break, certo? Porque eu não preciso mais verificar. Caso a gente não quisesse dar um break, a gente quisesse verificar todos, então, o que a gente poderia fazer aqui também? A gente poderia fazer um e lógico aqui. Então, para o algoritmo ficar ok, a gente poderia fazer assim: C recebe C e isso aqui, tá? Então, nesse caso, a partir do momento que a gente obtivesse um falso, sempre ia ser falso, certo? Então, fazendo um e lógico com o valor que já está guardado na variável de controle, a partir do momento que a gente encontrasse um número que dividisse P, isso daqui é dar falso, né? E falso e qualquer coisa sempre será falso. Então aqui ficaria o return correto. Então esse poderia ser um código de verificação de número primo, né? A gente começa com a nossa hipótese de que o número é primo e verifica se para todos os números entre 2 e p-1, se ninguém divide. Se ninguém dividir, a nossa hipótese continua sendo válida. Caso contrário, se alguém dividir, essa condição será falsa, e como a gente está usando um e, C sempre será falso, e a gente vai concluir de que esse número não será primo. Para tornar esse código um pouquinho mais eficiente, a gente poderia utilizar a estratégia do break, certo? Uma vez que eu conseguir encontrar um número que divida P, eu poderia dar o break, porque basta que a gente encontre um número que divida, já é suficiente para afirmar que esse número não é primo, então não precisaria verificar os próximos. Então a gente poderia utilizar a estratégia do break aqui também. Enfim, essa é a forma mais simples de verificação, né, e portanto não é a mais utilizada, porque é ineficiente para números grandes, apesar de ter uma complexidade linear, mas existem algoritmos mais eficientes para a verificação de números primos, mas essa é uma solução correta. Então, a partir da definição de números primos, nós temos algumas propriedades, né? Uma delas, como nós tínhamos conversado, é essa: se P é primo e A é um inteiro, e esse número não divide A, ou seja, P não divide A, então o MDC entre A e P é igual a 1, ok? Então, essa é uma propriedade interessante. Se a gente tem um número primo e um número composto que não é dividido por esse número primo, eles serão primos entre si. Lembre, toda vez que o MDC de dois números for igual a 1, é porque esses números são primos entre si, ok? Então, um exemplo seria, considerando o número primo A, vou chamar de P para ficar igual na definição. Considerando o número primo P5, e a gente pega um número composto, por exemplo, 18, então o MDC entre 5 e 18 é igual a 1. Então, 5 e 18 são primos entre si. E 5 é primo, porque os únicos números que dividem 5 é 1 e ele mesmo, certo? E 18 é um número composto. Mas como 5 não divide 18, eles são primos entre si, ok? Agora, observem que para P5, 5 sendo um número primo, e a gente utilizasse um A30, por exemplo, né, o MDC desses números não é 1, e sim 5. O maior divisor comum entre eles é o próprio P, uma vez que 5 divide 30. Ok? Muito bem. Inclusive, essa é uma conclusão que a gente chega. Se a gente está calculando o MDC entre um número qualquer composto e um número primo, ou o MDC vai ser 1 ou vai ser P, certo? Porque não existe nenhum outro divisor comum entre eles, porque um deles é primo. Então, ou eles são primos entre si,
ou o MDC é igual ao próprio número primo. Ok? Essa é uma conclusão que a gente pode chegar também. Uma outra propriedade sobre números primos é, se P é um número primo, tal que esse número divide A vezes B, então P divide A ou P divide B, ou ambos, certo? Por isso estamos utilizando ou. Mas se ele divide A vezes B, certamente ele vai dividir ou A ou B. Essa é uma propriedade também. E é provada no livro texto, a gente pode encontrar essas provas, tá? Tanto desta aqui quanto desta próxima propriedade, mas aqui nós vamos apenas nos ater a exemplos. Tá? Se vocês quiserem verificar as provas dessas propriedades, no livro texto vocês podem encontrar. Então aqui como exemplo, olha, vamos considerar aqui o 3 sendo primo, A igual, por exemplo, 5 e B igual a 6. Então, podemos perceber que 3 divide 5,6, porque 3 divide 30, né? 3 divide 30, isso aqui é verdade. Então, como 3 divide 30, é verdade que 3 divide 5 ou 3 divide 6. 3 não divide 5, é falso. Mas 3 divide 6, isso é verdadeiro. Portanto, a propriedade é verdadeira. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então, nesse caso, quando nós temos dois números, A, B, quando multiplicados, se o número primo divide A vezes B, então é verdade que P divide A ou P divide B, ok? Se outra propriedade, e essa propriedade é interessante porque nos permite otimizar um pouco o nosso algoritmo de verificação de números primos. Se n maior ou igual a 1 é um número composto, então n possui um divisor primo p menor ou igual a raiz de n. Então, essa propriedade ela nos permite otimizar aquele nosso código de verificação se é primo. Então, olha só, com essa propriedade, o que a gente pode mudar? Vamos receber o número p para saber se é primo, tá? E agora, a nossa hipótese continua sendo true, ou seja, o número é primo, só que a iteração agora para... Deixa eu ajeitar aqui. A iteração fica assim agora, para i... Deixa eu ajeitar aqui. Para i de 2 até raiz de p, tá? Porque esse n aqui é o nosso p, é o valor de entrada, tá? Então a gente não precisa verificar agora de 2 até p menos 1. De 2 até raiz de p. O que a gente vai verificar? A gente vai fazer o cend, né? Verificar se esse número p dividido por i é diferente de zero. E aí vamos retornar o nosso c. Então agora a gente diminui a quantidade de iterações, certo? Em vez de ir até p menos 2, a gente vai só até a raiz de p. Se, já que essa propriedade é verdadeira, se algum deles dividir, c vai ser falso e a gente chega à conclusão de que o número não é primo. Se nenhum deles dividir, isso aqui sempre vai ser verdadeiro, e como c começa sendo verdadeiro, a gente chega à conclusão de que o número é primo. Então a gente pode otimizar aí a verificação de número primo a partir dessa propriedade, iterando o nosso laço somente até a raiz de p, ok? Outra propriedade, todo número inteiro composto possui um divisor primo. No próximo vídeo, nós retornaremos a partir desta propriedade aqui para dar continuidade.